Sejam todos muito bem-vindos ao BentoCast, gente, e hoje diferente, ao vivo. Normalmente a gente faz gravado e posta na semana seguinte. Hoje é o nosso primeiro episódio ao vivo. Eu acho que não tinha alguém melhor pra participar desse episódio especial com a gente. Eu brinco aqui, a gente só teve convidado bom. Primeiro convidado, Tia Lígia, excelente convidada. Depois o nosso diretor Wagner, outro excelente convidado. E agora a gente tem um convidado da mesma altura dos outros, que é ela. Uma salva de palmas, delegada Terezinha. Seja muito bem-vinda, delegada. É um prazer ter você aqui conosco. Da última vez nós se vimos, nós estávamos invertidos, né? Exato. Você que entrevistava, que nós éramos os entrevistados. Sim. E hoje é um prazer ter você aqui com a gente, agora mudando de lado. A gente falou que ia acontecer e tá acontecendo. Verdade. Então, olha, primeiro agradecer o convite, estou me sentindo honrada, muito feliz, porque eu sou uma pessoa que incentiva muito as iniciativas de qualquer pessoa. Quanto mais os jovens, né? Na era da comunicação, vocês ousarem com um projeto desse inovador, que precisa ter coragem, sim, né? Eu vi as tremedeiras lá para ser entrevistado comigo e a minha responsabilidade é muito grande. À medida que eu falei, vai em frente, faz sim. No que a gente pôde orientar, a gente orientou outros parceiros, levei vocês para assistir um podcast. Mas, gente, é só sucesso, porque todo mundo quer isso, todo mundo quer se comunicar. E você abre a oportunidade das pessoas terem voz dentro da escola, né? Quantos talentos você não deve ter aqui? Quantos ainda nem se revelaram, né? Então, pra parabéns. Gente ser esse pontapé, né? Isso é a porta dos estudantes do Bentão, sim, das pessoas aqui de dentro, para elas verem o que tem fora e as pessoas de fora enxergarem o Bentão aqui por dentro. Porque um dos nossos, né, das coisas que a gente quer trabalhar é isso, que tipo, é um projeto feito dos alunos para os alunos. Então, tipo, essa comunicação entre os alunos, mostrar os alunos que têm algum talento diferente, que jogam uma bola, que sei lá, comentando que alguém que sabe cantar, dançar, muito legal isso. Eu acho que assim, a gente, quando não tinha internet, os grêmios estudantis eram muito atuantes no sentido de criar essa união entre os jovens. E eu acredito que o podcast de vocês tem essa finalidade. Daqui a pouco todo mundo está se conhecendo. Olha, você viu? Porque às vezes a gente estuda num colégio que não é diferente, tão grande, que as pessoas não se conhecem, elas se veem, né? Mas não se conhecem. Então, olha que bacana para os próprios alunos, né? De repente, um professor que participa também, vocês já entrevistaram a professora Lígia, né? Então, veja que bacana, né? Você conhecer o outro lado da pessoa, né? Porque, claro que o professor tem que cuidar da disciplina, tem que cuidar do comportamento dos alunos. É um segundo pai, uma segunda mãe, né? O professor. E você abrindo esse espaço de diálogo, né? Então, eu tô me sentindo assim hoje, sendo entrevistada por vocês. E juro que eu tenho que me controlar, senão daqui a pouco eu... Entendi. Não, tudo certo. Eu acabo fazendo um monte de perguntas, porque eu tô curiosa desse podcast. Não, mas aqui é uma conversa. Você pergunta, a gente pergunta e vai fluindo. Legal. Mas, antes de tudo, pra quem não conhece, talvez não conheça, eu acho maluquice, mas quem não conhece a delegada Terezinha, você poderia se apresentar um pouco pra gente, por favor? Quem é a delegada Terezinha? Pois é, a delegada Terezinha tem esse nome em primeiro lugar, porque como policial eu tive uma carreira assim voltada para uma atividade de mais cuidado com as pessoas, né? A função do policial é trazer segurança à sociedade. E não é uma segurança só em relação aos grandes crimes, mas também daqueles crimes que acontecem no dia a dia da vida das pessoas, né? Que é a questão dos maus tratos contra idosos também, mulher, criança e adolescente, a população LGBTQIA+, que também sofre demais preconceito e incompreensão de todas as formas, julgamentos. O ser humano é doido para julgar um ou outro. Então, a delegada Terezinha, ela vem de uma geração de policial e eu também trabalhei como titular de uma cidade. Eu era xerife de Montemor, onde eu escrevi o meu livro, né? Depois eu vou mandar uns exemplares para você sortear aí. Memórias de um delegado de saias, Memórias de um delegado de Esse saias. a gente tem. No encontro que a gente teve, você deu pra gente assinar. Então, esse livro conta essa história de como uma mulher começou a trabalhar num ambiente tão masculino, que um dia também foi um ambiente de crescimento, porque você tem que desenvolver habilidades que, se você não tiver desafios, você não desenvolve. Sim. Nossa, sim, e uma pergunta que eu tenho pra mim assim foi o que motivou você, ainda mais nesse ambiente policial que é tão rara a presença feminina? O que motivou você? O que foi esse negócio? Você falou, eu preciso
Qual foi o start? Qual né? foi o seu chamado? Necessidade. Necessidade. Eu era muito jovenzinha, eu desde os 12 anos já trabalhava, e eu morava numa cidade pequenininha, e nessa ocasião, 16, 17 anos, eu estava trabalhando com um despachante policial. Então eu ia muito na delegacia levar documento, buscar documento, licenciamento de carro, não tinha nada online, né? Era tudo presencial. Então eu frequentava ambientes de delegacia, coisa que as mulheres não frequentavam. Uhum. E aí quando abriu um concurso para a Polícia Civil, eu tinha 18 anos, eu já fiz o concurso, porque eu, diferentemente das minhas amigas, eu não tinha problema de entrar e sair de uma delegacia. Uhum. E a gente tem que lembrar que naquela época, a delegacia, a cadeia era junto. Então, quando a gente ia... sim. Todos os prédios antigos de delegacias, quando vocês viajarem e for para o interior, ver lá a delegacia, vocês vão ver que tem uma parte delas que tem grades nas janelas, que eram as celas. Né? Antes funcionava tudo junto. Eu não sabia disso, achei que era separado. E eu até conto no meu livro o episódio de um preso que chamava Diabo Louro, lá na minha cidadezinha, e ele ficava pendurado lá na grade e mexia com as meninas que passavam lá. Então elas mudavam de calçada, não queriam nem ver delegacia. Mas quando abriu esse concurso, eu fiz concurso e virei escriturária, depois eu passei para escrivã de polícia, me casei com o escrivão de polícia, e depois ele passou para delegado, aí eu fui fazer faculdade também, passei para delegada, né? E assim eu segui minha carreira policial, vencendo os desafios, né? Mas assim, era uma forma de ter um emprego seguro. Sim. E o concurso público, é importante que as pessoas pensem, por que vou ser funcionário público, né? Primeiro, porque ele tem uma estabilidade, ele pode planejar a vida dele. Mais garantido, né? Mais garantido. Então, eu vou financiar uma casa. Não importa, eu vou pagar 30 anos, mas eu sei que eu vou, se eu seguir as regras, se eu não infringir... Eu tô empregado ainda. Sou empregado. Exatamente. Você não corre o risco de, no meio disso, tudo perder o emprego. Você tem a estabilidade, que você vai perder se você aprontar, digamos assim. Com certeza. Então, você pode planejar comprar um carro, você pode planejar comprar a sua casa, você já está começando com a sua aposentadoria, porque a partir do momento que você... Então, o servidor público é uma profissão muito difícil, tá? Não é valorizada, veja o caso dos professores, né? Os professores são muito cobrados pelo sucesso, né, na educação, que muitas vezes as políticas educacionais não permitem que aquele professor também saia daquilo que ele tem que apresentar. Ele pode ter ideias brilhantes e muitas vezes ele tem que seguir regras, né? É que ele não toma as rédeas, né, do que ele quer fazer 100%, né? Às vezes ele não tem autonomia, né? No serviço público, tudo é muito limitado, né? Então, claro que quando dá certo é maravilhoso, todo mundo aplaude. Olha o podcast de vocês. É uma iniciativa maravilhosa. Vocês saíram da caixinha, digamos assim, né? Não ficou só pensando no que já tem. Né? E olha aí, estão levantando o nome da escola, tenho certeza que será um sucesso enorme. Por isso eu fui policial, porque eu queria ter uma estabilidade. Eu vim de uma família muito pobre, o que eu ganhava como babá, como balconista, eu tinha que deixar o dinheiro em casa para minha mãe. Então, para minha família foi um sucesso eu ter me tornado uma simples funcionária pública. Nossa, sim. E você foi delegada da primeira delegacia de mulher de Campinas, não? Sim, mas eu comecei minha carreira em Montemor, onde eu escrevi esse livro. Por isso meu livro chama Memórias de um Delegado de Saias. Porque numa cidade pequena, o delegado comanda tudo de segurança. Então eu comandava só homens lá. E era uma delegada, por isso o nome Memórias de um Delegado de Saias. E você tinha, por exemplo, problema com autoridade? Tinha alguém que não respeitava você? Por conta de ser mulher, essas coisas? Não, desrespeito por ser mulher, não. Porque eu sempre tive uma fama muito de brava. E até hoje, se você andar pela cidade, eles vão dizer, ela é brava, ela batia nos homens. Não, eu era muito rigorosa, muito leal aos juramentos que eu fiz na minha carreira, né? De ser uma pessoa cumpridora do meu dever, não desviar do meu caminho, não ir para corrupção, né? E principalmente valorizar a polícia. Então, os homens me desafiavam muito, tipo assim, os policiais. O primeiro assalto que deu na cidade foi no segundo dia que eu tava lá. O primeiro assalto? O primeiro assalto que deu na cidade, eu tava lá de delegada. Nem tinha tirado a arma da bolsa ainda. E tinha lá apitado a sirene.
Porque naquela época, e até hoje em alguns lugares, a polícia militar, que é uma polícia preventiva, fardada, ostensiva, né? Qual é a diferença da polícia civil e da militar? A polícia civil investiga o crime depois que ele aconteceu, para identificar o autor, quem praticou o crime, quais são as provas do crime, os instrumentos, as testemunhas, provas. E a polícia militar, ela atua antes do crime acontecer. Por isso que você tem que ver ela na rua. Por isso que ela é fardada. Sim. Ah, entendi. Entendeu por que o policial militar anda fardado? Que é para ser visto. Pra ser identificado. Tipo assim, não infringe a lei. O Estado está aqui presente. Né? Que é o policiamento fardado. De todas as forças por isso policiais. Que eles andam fardados. Por isso. Entendi. Para saber que tem polícia ali e para evitar que o crime aconteça. Quando tudo isso falha, a Polícia Civil vai investigar aquele caso e tudo mais. Então, mas me desafiavam. Será que ela sabe atirar? Sim. Aí eu ia lá, dava umas aulinhas de Sempre tiro. tem essa dúvida. Tipo assim, não é uma dúvida, mas é tipo meio que menosprezando, assim, digamos assim. Ela é mulher, ela é mandona. Será que ela sabe atirar? Mais ou menos assim. Aí a gente ia lá, não tinha nada de stand de tiro. Uma época muito difícil. Mirava aqui. Tô falando de 40 anos atrás. Botava as latinhas. As latinhas no barranco, né? E eu dava uma sorte enorme, porque eu acertava as latinhas. Isso então, é assim, aí os caras, ela sabe atirar. E nesse dia do assalto, né? Eles começaram a buzinar. Vamos lá, doutora, tá tendo um assalto, não sei o quê. Eu falei, não, pode ir, porque eu tava acostumada a ver delegado mandar. O delegado não ia junto atender uma perseguição de pessoas que acabaram de praticar um crime. Falei, pode ir, não, vamos. Aí eu cheguei na viatura e falei, só que desce daí que quem vai dirigir sou eu. Louco! Foi o primeiro banho de água fria, né? Porque, de repente, eu dirigia em alta velocidade, aqueles homens não estavam acostumados, né? Uma mulher com sirene ligada, viatura, dirigindo, e eles sentados no banco do lado ou atrás. Então, isso foi durante todo o tempo. Eu relato bastante isso no meu livro, né? Todos esses desafios. Até que eu fui, sim, convidada para vir para Campinas para ser a primeira delegada da mulher. Isso é muito legal. Que também não foi uma escolha, tá? E eu gosto de falar que não foi uma escolha. Não foi uma escolha? Não. Foi? E sabe por que eu gosto de falar por que não foi uma escolha? Porque às vezes as pessoas, principalmente os jovens, ficam esperando chegar alguma coisa que ele gosta de fazer. Não, você tem que fazer o que você não gosta por necessidade, porque você pode chegar lá e ter outra visão daquilo. Sim, às vezes você não sabe como é que é lá Você só sabe quando você tá lá. Exato. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu queria ser delegada da mulher? Não, nem morta. Porque eu vivia num ambiente em que briga de marido e mulher não era crime. Porque a mulher voltava lá, perdoava, tirava o homem da cadeia, não queria ele preso, e chorava, e arrependia. E a gente que era policial, a gente dizia, a gente não conhecia o outro lado da história. A gente dizia, não, ela briga, eles brigam quando ele bebe, porque de fato era quando ele tava bêbado. Aí a gente dava um chá de banco, no dia seguinte ela mesma vinha buscar ele, já vinha com roupa limpa, para ele poder ir embora, já ia para casa, perdoava, o que eu acho bacana. Mas como policial a gente achava que mulher gostava de apanhar. Sim. Então a gente corria dessas ocorrências. Ninguém queria atender mulher. Era um assunto delicado. Era assim. Porque, às vezes você resolvia e daí depois voltava, e daí era sempre esse ciclo, e aí a né? polícia se sentia usada. Né? Tipo assim, ela quer ficar com ele, gosta dele, e aí quando ele briga com ela quer que a polícia resolva. Então, quando me chamaram para vir para ser a delegada da mulher, eu estava me separada recentemente, porque meu marido era delegado. Quando eu passei para delegado, ele já era delegado. E aí ele chegou e falou, não, sua profissão ou eu não quero minha mulher andando de viatura com homem de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, fazendo diligência no meio do mato só com homem, né? Bateu uma ciumeira, tipo assim, isso não é coisa de mulher minha não faz isso, né? Entendi. E aí a gente se separou porque eu não abri mão da minha profissão. Eu acho que a independência financeira é fundamental para uma mulher ser respeitada num casamento, num relacionamento e até num namoro, né? Sim, eu também acho. Não é legal? Sim. Garoto te chama para um lanche e aí ela fala assim, hoje eu pago. Lógico que o cara... Eu gosto. Né? Ou então, na pior das hipóteses, vamos dividir.
Mas se ela não tiver um mínimo do dinheiro da parte dela, né? É muito também, tipo, se ela ter a liberdade, ela poder tomar as decisões dela por ela mesma, né? Não, tipo, depender do marido. Às vezes fazer o que ela muitas quer. mulheres em casamentos ficam dependentes por não ter essa independência financeira delas. Exato. Elas ficam dependentes do marido fazer várias coisas. Às vezes o cara fechado não dá pra fazer nada. Tem mulheres que gostam, mas eu acho que, tipo... Não é que gosta, eu acho que ela se acomoda, Sim. porque, de repente... Que é mais fácil, talvez, né? Vamos olhar pelo lado da mulher. Quando você tem alguém que você gosta e que você sente que gosta de você, e essa pessoa quer te dar todo o conforto possível, e um dia ela fala pra você assim, olha, mas no meu caso, meu marido falou, olha, eu queria tanto que você só cuidasse dos filhos, da casa, de mim, te amo tanto, né? Por que você não volta a ser só a esposa, a mãe? Para de trabalhar. Eu falei, primeiro que eu nunca parei de trabalhar, né? E segundo que não me agradava ter que pedir para alguém se eu podia comprar alguma coisa ou não. Eu queria ter a minha independência financeira. Sobre isso, sim. E aí eu acho isso fundamental para as mulheres, desde hoje. Mas se ela casou com um cara financeiramente muito bom, quer se dedicar à família, aos filhos, eu acho isso maravilhoso. Sim. Só que assim, uma hora isso pode não dar certo e aí recomeçar, né? Depois de muita idade, você chegar lá com o seu currículo depois de 10, 20 anos sem fazer parado, nada. Né? Difícil. Então não tem problema você abrir mão da sua carreira pela família, pelo amor. Isso é nobre. Nossa, eu tenho uma filha que ela estava passando no concurso para promotora e demorou para ficar grávida, quase que não conseguia ter filho, já lá pelo 9º ano de casamento. Aí ela falou, mamãe, eu vou parar tudo para cuidar do meu filho. Eu quase morri. Sim. Porque vai bem na contramão do que eu tô falando, não é? Uhum. Falei, Dani, como que você vai fazer? Você tem 37 anos. Mamãe, eu vou criar meu filho até ele poder entrar na creche. E ela só colocou o filho na creche com 5 anos de idade. Nesses anos que ela foi mãe, ela abriu mão de todas as vontades possíveis, porque ela tinha que viver dentro do orçamento do marido. Entendi. Então, assim, não era tudo que ela via que ela podia comprar. Então, aí ela tinha que ir administrando os recursos da família, incluindo um pouco que ela gostava. Por isso a autonomia financeira é importante. Ela recomeçou agora, o menino dela já está com 7 anos, mas ela saiu totalmente da área dela. Sim. Ela fez... E isso pela família. Pela família. Então, ela fez direito, estava estudando para ser delegada ou promotora de justiça, parou para essa fase de mãe e ela pôde parar. Não é que... Às vezes as pessoas falam, mas ela pôde. Não é que ela pôde, ela abriu mão. Ela abriu mão de ter, por exemplo, o carro dela. Ela escolheu, foi uma escolha. A vida dela, as coisas dela. E hoje, graças a Deus, ela está recomeçando. Ela mora em Bragança Paulista, ela começou uma loja, né, de roupas de ginástica para academia, essas coisas. Tá feliz e realizada. E você conversa com a Dani e ela fala, mamãe, a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi poder ser mãe em tempo integral. Eu isso curto muito. Não tem nenhum dinheiro que pague, né? Não. É um tempo não volta, né? E às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para aproveitar. E às vezes você abre mão até dessa convivência com o filho para poder trabalhar fora, ajudar no orçamento. Por isso, quando a gente fala em violência doméstica, a gente vê, ela é inaceitável, porque a mulher não é mais uma dependente financeiramente do homem. Ela tem sido dependente emocionalmente, por isso ela suporta tanta violência, né? E aí entra na questão da saúde mental já, né? Que acaba afetando, inclusive, a questão da violência psicológica. Então, assim, a vida me deu tanta bagagem que eu consigo compreender as mulheres do jeito que elas são, né? Tipo assim, meu marido é um chato, briga comigo toda manhã, mas pra mim isso não é violência psicológica. Ótimo, não é. Ele tem altos e baixos, você convive com isso, pra sua família isso é melhor do que você separar? Toca a sua vida, né? Um dia ele fica velho, vai depender de você, vai largar de ser ranheta, vai reconhecer o seu valor. Opção, escolha. Agora, para outras, esse homem ranzinza, chato, que todo dia acorda mal-humorado, que cobra o tempo todo de todo mundo, da mulher, dos filhos. Muitas vezes as mulheres veem isso como uma coisa que está afetando a saúde mental dela. Ele pode nem agredir fisicamente. Então aí nós temos a questão da violência psicológica.
a mulher desenvolve depressão. Sim. Ela começa a ter assim, ela começa a ganhar peso do nada, ela não tem ânimo para tocar a vida dela. Então significa que ela não está bem, né? Essa mulher precisa de ajuda, não precisa necessariamente da polícia, mas talvez uma psicóloga para ajudar a ela sair desse ciclo da violência. E é legal que você falou que a gente não lida só com violência física, violência mental, psicológica também acontece. E é tão sério quanto, né? Às vezes a pessoa ela fica presa naquilo, ela não sabe o que é, uma dependência emocional que faz com que ela fique presa a alguém que maltrata ela. Nós chamamos de relações abusivas, né? Sim. Relacionamentos tóxicos. E isso começa muito cedo na vida da mulher. Porque a gente aprendeu ao longo da vida que a mulher no casamento tem um papel específico e o homem no casamento tem um papel específico. A sociedade moldou a família, o pai, o homem trazendo recursos para casa e a mulher cuidando dos filhos, da casa, da alimentação, dos familiares idosos, das pessoas doentes. Esse era o papel da mulher, só que a sociedade mudou. Então hoje a mulher trabalha fora e o dinheiro dela vai todo dentro de casa. Ah, tá, mas mudou porque agora a sociedade também é mais materialista? É verdade. Né? Na minha infância, pobre, a gente não tinha brinquedo. Não era uma coisa como hoje, o pai passa ali no posto, vou abastecer, vê um bonequinho, já leva. Já leva, sim. Né? Se você somar todo dia R$30 de porcariada, chega no fim do mês, você deixou lá 1/3 do seu salário, muitas vezes. Mas a gente vive essa sociedade. Mas a mulher trabalhar fora é muito importante porque a vida mudou. Ela tem contato com outras mulheres. Se ela não estiver bem dentro de casa, ela tem que trabalhar fora. Eu acho que tudo é válido quando a pessoa está se realizando. Sim, né? Com certeza. Por isso a mulher tem o direito de ser o que ela quiser, estar onde ela quiser, escolher o que ela quiser, opinar sobre o que ela quiser. Exatamente. Mas isso demandou uma luta também. Não é algo recente, tanto algo que vai sendo nem trabalhado, é algo né? que está 100%, né? Não, tem muita não. batalha, continua uma luta, porque tem gente que ainda é preso naquilo, de que o homem trabalha, a mulher tem que ficar em casa e às vezes não consegue sair disso, né? Mas agora, fazer uma pergunta... Resumindo, por que eu vim para a delegacia da mulher? Que Porque era a única vaga que tinha para eu sair de uma cidade pequenininha, porque lá eu era a delegada separada, sem marido. Há 40 anos as mulheres separadas eram muito mal vistas. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu era assim, autoridade na cidade, eu ficava sendo vigiada, eu tinha uma vida particular vigiada, não poderia recomeçar minha vida pessoal. É como se a sociedade mandasse em você. Isso acontece também com o professor no ambiente de trabalho ou no estágio que você vai fazer. Se você conseguir fazer um intercâmbio, por exemplo, for para o Canadá, você vai ter que se adaptar. Sim. A realidade daquela família que você vai, dos costumes, é isso. Então, eu vim, falei, eu vou para Campinas, aí eu fico desconhecida lá, mas que é isso, né? Pelo contrário. Rapidinho, eu fiquei mais conhecida que figurinha de gibi, como eles dizem, né? E aí foi por isso que eu vim, aceitei ser delegada da mulher, achando que, não, eu vou para lá, e professor sabe ver o que eu tô falando, né? Abriu uma vaga tal, aí eu vou para lá, porque de lá eu vou para lá. Mais ou menos assim. É meio que traçando um plano. Mas eu me adaptei bem à delegacia da mulher e comecei a trabalhar essa questão. Não tinha lei Maria da Penha. As legislações não me ajudavam em absolutamente nada. Não tinha como tirar um homem de casa, a não ser com medida protetiva como tem hoje. Ô, louco. Né? Não tinha. Se ele praticasse um crime muito grave, você prendia ele ia para cadeia. Mas vamos imaginar, ele agrediu a mulher, ele voltava para casa junto com a mulher, porque a prisão em flagrante não tinha prisão por lesão corporal leve, entendeu? Nossa, se fosse grave, tinha. Hoje não. Quando a gente passou a perder por causa disso, né? Hoje quando o homem vai voltar para casa, a mulher mostra para ele a medida protetiva e fala, aqui você não vai entrar. E não entra mesmo, nem na casa dele. Na casa que ele construiu, pôs tijolinho por tijolinho. Se ele agredir a mulher, ele vai sair de lá. Não, isso é 100% justo, né? E um tempo atrás não tinha isso, e como eu falei, quando a gente já deve ter passado por poucas e boas aí, por causa que não conseguia, não tinha lei pra se proteger. Por isso que eu tenho fama de brava. Sim. Porque aí eu chegava no cidadão, você tinha que ganhar, se não tinha lei, você tinha que ganhar em algum jeito. Tinha que ganhar na moral, digamos. Sim. Às vezes teve um cara lá, eu tenho uma fama que eu escalpelava os homens, eu arrancava os cabelos dele, né? Tá tendo livro.
E aí ele era muito machão. A mulher falou, ele tá quebrando tudo aqui em casa, pelo amor de Deus, me socorra. A gente foi lá buscar o cara, tava quebrando tudo, xingando ela. E aí ele veio me xingando na viatura o tempo todo, me xingando os piores palavrões que você imagina. E aí eu pensando, ai meu Deus, me segura, né? Me segura, porque dava vontade de sentar a mão naquele cara, né? Mas não podia, né? A gente já estava com a Constituição de 88 também, cheio dos direitos humanos que devem ser respeitados. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, a senhora vai me prender? Ele sabia que eu não ia prender, porque não cabia prisão em flagrante por aquele delito, né? E aí eu falei assim, vou te prender. Ele falou, não vai não, meu advogado tá vindo aí, eu vou pagar uma fiança e vou sair, vou embora para casa. Não falei que a senhora não ia me prender? Falei, então avisa o seu advogado que você não tá aqui porque você bateu na mulher. Aí eu chamei os tiras, fiz uma ceninha, né? Não é verdade que ele é parecido com aquele estuprador que a gente tá procurando? Você vai pra cadeia como estuprador, cara. Nossa, acabou com ele. Tô procurando um suspeito, você é suspeito, tô aqui, ó. Vou pedir sua prisão preventiva e vou mandar você pra cadeia como estuprador. Tudo bem pra você? Acha que eu não faço nada? Aí ele ajoelhou no chão. Pelo amor de Deus, doutora. Pelo amor de Deus, eu não quis xingar a senhora. Desculpa, não sei o que, não me manda pra lá. Aí eu peguei ele pelo cabelo e levanta daí. Aí era uma peruca. Saiu Nossa! Na minha mão. Aí os policiais começaram a gritar, ela escalpelou um homem, ela arrancou o cabelo. Porque naquela época não Acabou com ele, tá não certo. tinha peruca de homem. Gente, a coisa mais rara, nem de mulher já tinha, mas de homem não tinha peruca, né? Nossa. Deles achando que você tirou. Então aí ficou essa história. Então, tudo isso para dizer que eu era assim brava mesmo. O que eu dizia pro homem, chamava ele, a mulher, falava, olha, é o seguinte, o senhor vai voltar para casa, mas se o senhor relar a mão nela, quem vai... É como se tivesse batido em mim. Então eu assumi essa postura de uma defesa intransigente da mulher. E muito por você ser uma figura de mulher também, tipo, você conseguia fazer, tipo, passar mais, tipo, medo, essas coisas por conta que, tipo, você sabia o lado que ela tava passando, tudo, né? Assim, mas esse lado de brava era um lado bem machão, né? Não, mas, tipo, eu digo mais por, tipo, eu entendo o que ela passa, sabe? Exato. Você... Falei, não, mexeu com ela, mexeu comigo, era assim. Sabe aquele negócio, mexeu com uma, mexeu com todas? Eu sempre fui assim como delegada, muito antes dessa onda de mexeu com uma, mexeu com todas. Eu já dizia na lata pro cara, essa era uma frase que eu usava constantemente. Relou a mão nela, tá batendo em mim. Imagina o que é bater na delegada. Eu falava todas essas coisas aí que eu já falei pra vocês. E qual que é, tipo assim, a principal diferença, para o pessoal que não sabe, entre a delegacia normal e a delegacia da mulher, assim, pra você, quando você chegou? Porque você saiu de uma delegacia de uma cidade pequena, que era normal, né? E daí você foi pra uma cidade que era bem maior e especificamente delegacia da mulher. Qual foi essa diferença? Então, a diferença é na proposta, né? O que é uma delegacia, em geral, ela está preocupada em descobrir quem é o criminoso, as provas do crime. O foco da delegacia comum é proteger a sociedade como um todo, todos os crimes. Numa especializada, como a delegacia da mulher, é uma delegacia de proteção à mulher, né? Isso faz toda a diferença, porque o foco principal é proteger essa mulher e, claro, processar o autor, juntar as provas do crime, mas ela tem esse enfoque de acolhimento. E são as delegacias também do idoso, que ainda não está implantada em Campinas, mas já existe por lei. Eu espero que um dia ela seja implantada. A delegacia da juventude aqui em Campinas, criança e adolescente, é uma delegacia do adolescente e criança infrator. Não é de proteção à vítima, que é criança e adolescente, que também é uma delegacia que em breve deverá ter em todas as cidades, né? Então, a diferença é assim, a gente chega mais como cuidadora, protetora daquela vítima, do que foco, da sociedade, né? como geral. Mas e essa diferença, assim, do que você fazia na delegacia da mulher para a delegacia normal? Tipo, muda muito, você sentiu? Ou só foi mais o público que você atuava? Né? Não, eu vim com essa brabeza de lá. Eu estava lidando com infratores, com criminosos, né, delinquentes, aí eu vim para cá já com essa fama de brava e não dava folga para os homens, né? Tipo assim... não podia prender, não podia fazer muita coisa com eles, mas assim, eles tinham muito medo de mim. Tanto era verdade
Desculpe. Tanto era verdade que a maioria dos homens que eram intimados na delegacia vinha junto com o advogado. Houve um período que os Entendi. advogados diziam, o sujeito morre de medo da delegada. Entendi. Ele só vai na delegacia se for um advogado junto. Né? Mas assim, diferença como delegada tem esse lado de acolhimento, porque você recebe um criminoso na delegacia, você está preocupada com o bem-estar dele, não é esse o seu primeiro objetivo. E a vítima também, ela é parte do processo, mas não é uma pessoa que diretamente você tenha que proteger. Então, essas especializadas, que são as delegacias que cuidam das vítimas, né? Delegacia da mulher, idoso, criança e adolescente, LGBTQIA+, meio ambiente, preocupado com a pessoa que sofreu o dano no primeiro momento, e não numa preocupação mais coletiva como primeiro objetivo. Claro que é também um trabalho de proteção da sociedade. Assim, a gente tinha, a gente naquela época que eu vim pra cá, a gente estava na época que a AIDS foi descoberta. Anos 80, né? 85, 87, eu vim pra cá em 89. Então era uma época que a sociedade inteira estava com muito medo da AIDS. E nós tínhamos criminosos que usavam injeções com sangue na mão para ameaçar as pessoas. Nossa. Então eu vou assaltar, eu levo. Isso é uma realidade, aconteceu. O sujeito era aidético, ou dizia que era aidético, ele ameaçava as pessoas com uma injeção na mão. Você vai ter, no meu livro, tem até uma foto de uma charge no jornal, que o sujeito está com uma injeção na mão, por isso ele está com uma injeção. Na verdade, ele está dizendo, eu te passo a AIDS. E a AIDS matava. Com certeza. Então, muitas mulheres foram violentadas sob ameaça de uma ampola com sangue. Sim. É uma doença que não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje, né? E assaltadas, ainda, hoje em dia, violentadas. mata, gente. A AIDS Ainda mata. Já é possível Já tem cuidar da coquetéis, pessoa, né? tudo, né? Mas dependendo da imunidade da pessoa, da reação à medicação, pode levá-las à morte. Uma doença grave mesmo. E falando das delegacias... Então aí eu era delegada brava com esses caras, entendeu? Sim. Pra mim era criminoso, sempre foi criminoso. Não, com certeza. E falando dessa delegacia, você tá mostrando um projeto seu pra gente, o Pentágono, que... Tá aqui. Você podia explicar melhor pra gente, por favor? Posso, olha, tá aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, mas eu acho que eu até trouxe, se vocês puderem pôr ali. Aonde? Aqui? Aqui, ó. Você vai mostrar online? Eu vou colocar as fotos aqui na televisão. vai botar a foto tá. Aí eu aqui. explico pra você. Eu dei esse nome aqui, gente, porque toda vez que eu assisto um filme dos Estados Unidos, que eu vejo o Pentágono, ó, tá aqui. É a primeira foto, tá? Ou a segunda. Deixa eu consigo achar aqui. Vê se você consegue voltar uma. Tá voltando a situação. Eu vou ver se eu acho essa foto aqui, mas pode explicar. Pode explicar. O Pentágono, olhando de cima com um drone, você vai ver esse formato aqui, ó. Tá aqui, vou mostrar aqui, ó, né? E dentro da delegacia, no andar de baixo, há todo um acolhimento. É um complexo de delegacias, né? Bem humanizadas, pode deixar aí. Então aqui, por exemplo, uma mulher está conversando com uma criança, possivelmente vítima, ou apenas uma testemunha, ou porque a mãe dele está fazendo uma ocorrência. Seriam complexos de delegacias, onde no andar superior ficam as delegacias da mulher, do idoso. Ela sai de onde ela está, a delegacia da mulher, vai para esse complexo. A delegacia do idoso, que Campinas ainda não foi implantada, mas eu vou lutar muito para que isso aconteça, porque daqui 20 anos nós teremos aí o dobro do número de idosos e nós vamos precisar da proteção da polícia, porque os maus tratos contra idosos é muito frequente na Agora tá sociedade passando as hoje. fotos. Aqui é uma sala da criança e do adolescente, né, aguardando uma escuta especializada. Veja que tem o meio ambiente, é um ambiente completamente diferente de delegacia. Sim. Não pode né? você olhar essa foto que você não fala como é Jamais, o prédio inteiro. Então, nesse prédio, na parte superior, nós teremos todas essas delegacias, mulher, idoso, criança e adolescente, LGBTQIA+, delegacia antirracismo, também, Sim. meio ambiente, animais, que é fundamental. Durante o dia, funciona no andar de cima. E durante a noite, madrugada, fim de semana, feriados, tem um único plantão
E na parte de baixo, aquela primeira foto, nós teremos, junto com a polícia trabalhando, assistente social aqui embaixo, né? Então, a mulher veio trazer a criança para fazer uma ocorrência, ela vai conversar com uma psicóloga, né? Uma família em situação de violência vai conversar com um assistente social, uma advogada vai poder esclarecer uma questão, né, financeira, né? Uma mulher veio denunciar, possivelmente, 90% dos casos de denúncia terminam em separação, a família vai se separar, então a condição financeira, os direitos depois da separação precisam estar esclarecidos à mulher. Aqui também tem sala de exame de corpo de delito, e você vê plantas, flores, laguinho, porque a água é energia também. Ninguém acredita, mas isso seria Uma delegacia. um complexo de delegacias, porque elas legal. continuam independentes. Todas no mesmo Tá? prédio. Aqui, por exemplo, nós temos um elevador, né, para as pessoas com acessibilidade. E todo o projeto feito na internet, muito legal isso. Isso foi, eu quero até agradecer aqui a equipe que fez pra gente, foi a ICAMP. A ICAMP da Andrea é uma empresa que faz projetos, que trabalhou nesse projeto, colocou a minha ideia nisso. Sim, tirou Então, ficou da cabeça e perfeito. pôs no papel. Exatamente, né? Uma empresa que consegue fazer isso realmente é de um potencial incrível. Então veja, olha, ambiente aberto, né? Pode passar outra aqui, uma sala de esperas, né? Olha, os ambientes aqui seria o plantão 24 horas. Então a pessoa chega para o plantão, ela tem todo esse espaço aberto para ela esperar a vez dela de ser atendida, enquanto as delegacias continuam funcionando normal lá em cima, né? Ah, entendi. Tem mais? Olha o elevador, nossa, tem bastante foto. Olha para você ver os acessos. Parece daquele filme Matrix, né? Sim, As aham. passagens. As passagens. Isso, um Mas negócio olha, moderno, né? Mas olha para você ver, você traz tranquilidade. Se você pega uma pessoa tensa que acabou de fazer uma ocorrência, ela tá ali observando as carpas, né, no lago. Sim. Tem toda uma simbologia. Em cima você vê as delegacias funcionando, embaixo a operacionalização. Eu explicaria para você assim, esse complexo, ele é ousado, é para cidades grandes, onde tem muito volume de ocorrência. Então, nós teríamos na parte plana, embaixo, o pronto-socorro, onde detectado Legal. qual é a ocorrência, Você já encaminha. vai ser encaminhado, vai ser atendida no primeiro momento, né? A pessoa faz o exame de corpo de delito ali, não precisa nem sair para ir para o IML. Olha que Tá bacana, louco. né? O Conselho Tutelar também terá uma sala aí, pode vir aí e prestar uma assistência para criança ou adolescente. Pode mudar para você ver. Aqui, ó, Olha. como seria, por exemplo, a Do delegacia idoso. do idoso. E pessoa com deficiência. Também, na mesma delegacia. A ideia é essa, é claro que ela pode ser aperfeiçoada, melhorada, né? Nós temos aí pessoas no governo. Eu consegui entregar esse projeto, não a maquete, mas eu consegui entregar na mão do governador. Porque eu acho que os crimes de menor potencial ofensivo, esses crimes do dia a dia da população precisam ser tratados também com acolhimento, com Sim. humanidade, humanização. com certeza. né? Crimes que afetam tanto quanto os outros, né? Porque tá no dia a dia algo que é recorrente. Tipo, você sempre vê, tipo, se não sofre, tipo, algum desses crimes com a sua família, você vê alguma pessoa próxima. Sempre tem alguém que você conhece. Esses crimes são complicados porque envolvem familiares. Então, Sim. vamos nos colocar na mulher de um idoso, na pessoa de um idoso. Ah, o meu filho não veio me ver. Sim. Para ele, isso pode ser um dano emocional, pode ser uma violência psicológica, o abandono. E pode ser crime de abandono material também. Sim. Abandono intelectual, por que não? Então, ele é difícil para o idoso, porque, em geral, as ocorrências que ele vai fazer afetam a família dele também. Essa coisa de sangue, né? Então, a Delegacia de Proteção ao Idoso, a pessoa com deficiência, tem mais, vira pra gente ver. Aqui, discriminação racial, religiosa ou por orientação Sim. sexual, né? Legal. Mas veja para você ver, né? Tudo você sempre vê vida nisso, ó. Criança e adolescente estão lá na delegacia, mas tem, olha, os atendimentos ali personalizados, as pessoas que estão esperando não estão naquele estresse de um lugar escuro, feio, Traz né? esse conforto, né? E, Porque você já tá num o momento ambiente difícil, da né? delegacia atualmente não é aquele ambiente confortável, Não, é aconchegante. sempre muito ruim, né? Muito ríspido, né? Olha, Aqui uma animal e meio ambiente, legal, não? olha que Então, bonito. São delegacias assim modernas, né? Com
com todo tipo de preocupação. Aqui nós temos álcool gel, são lugares onde você tem sanitários acessíveis, modernos. E aqui uma Olha a vista estrutura. da Pentágono. estrutura. Ô, louco, aí sim, hein? Não é? Ai, que Parece um bonito. shopping, né? Parece um shopping, muito bonito. Uhum. Então Nossa. eu tenho esse projeto aí, né? As pessoas podem caminhar, os idosos, as pessoas caminhar com seus animais. E eu São- acho, é uma proposta ousada, é um projeto caro, mas nós temos muito dinheiro a fundo perdido, é possível, sabe? O político ir lá atrás do dinheiro, da verba, vai acontecer. Tudo tem que ter um start, porque, Sim. veja bem, nós nunca vamos conseguir ter uma delegacia de cada uma dessas, todas numa região só. Sim. Se você tiver que equipar 5 delegacias, só plantão policial, você vai precisar de mais de 100 pessoas só para atender o plantão. Aqui uma única ou 2 equipes pode fazer todo o É plantão. um plantão do E só por ter um local desse na região já diminui o crime, eu imagino, não? Central, né? Sim. Ela diminui o crime por causa do trabalho multidisciplinar. O trabalho da psicóloga, da assistente social, da advogada, que nesses crimes, né, digamos assim, domésticos, que envolve família, envolve animais, meio ambiente, Sim. bens, né, que são absolutamente importantes. Eu acredito, eu acho que a delegacia tem que mudar a cara, tem que acabar com aqueles É ambientes que nem escuros. o Wagner, o diretor, tá falando, né? Tem que perder esse negócio de delegacia, tem que ser assim, feio, escuro, um lugar que dá medo. É. Tem que ser um lugar assim que você se sinta à vontade pra entrar. Acolhido também, né? Porque a Exatamente. pessoa tá passando por um momento que não é fácil, né? Não, eu tenho esse sonho. Aqui, ó, são, por incrível que pareça, são cartórios, né? Essas pessoas estão relatando os seus Nossa. crimes Então ali, tudo num vai ambiente ser- como esse, reservado, claro, né? Mas assim, porque esse tipo de... Olha, e aqui a vista de um... De cima. Por se isso você Pentágono, tiver um muito drone, legal, é, muito por isso bonito. o nome Pentágono. Tudo gira em torno, nossa, dessa área aberta pra dar essa vida, né? Tipo, E a tirar essa natureza também, escuridão. né, que você falou, Também. a água, a natureza. Água, tudo. né? O ser humano, ele não valoriza muito a energia das águas, das pedras, né? Sim. Nós sabemos que todos vivemos num campo energético, né? E eu tinha um professor de física, isso marcou muito a minha infância. Então, quando eu tinha a idade de vocês, ele levava a gente para fazer experiências, né? Então, ele dizia que a alma é um campo magnético. Então, ele mostrava pra gente essa coisa da eletricidade no cabelo, né? E levava a gente... ele, por exemplo, uma vez, ele fez um frango pra gente, eu nunca tinha visto aquilo. Ele pegou uma lata de tinta, encheu de sal grosso, pôs um frango lá, limpinho, né? Pôs um frango morto, claro, limpo, e cobriu com sal e enterrou aquilo. Nossa, sim. E aí botou fogo em cima na terra. E deixou lá, enquanto isso ele ficava falando pra gente, dava aula sobre astrologia e tudo mais, e depois ele desenterrou aquilo, e era um frango branquelo, horroroso, porque ele não fica grelhado, né? Sim. Mas acho que não tinha tempero, nada, mas assim, todo aquele sal não passou pro frango, ele ficou na medida certa. E pra gente era uma experiência nova, e aí ele contou como quimicamente que aconteceu ali, que eu não sei Nossa, explicar isso pra é muito vocês. legal. Eu já vi fazer isso com carne já, mas eu também nunca entendi como dá certo. Sim. Tipo, você colocar um montão de sal, mas a carne só pega o suficiente. Não, e ele não pôs papel alumínio, isso que é Aham. engraçado. Porque hoje, quando a gente vai Sim, fazer um põe braseiro, pa- a gente põe põe papel né, alumínio. papel alumínio. Sim. Sim. Nossa. Então, eu muito sempre legal. tive essa coisa de, assim, acredito muito no pensamento positivo, na positividade. Muitas vezes o jovem, nós estamos no... eu não sei se você vai falar um pouquinho sobre a questão do Setembro Amarelo, Sim. né? Então, a positividade é a única arma que nós temos contra a depressão, né? A insegurança, o medo. Sim. É, com certeza. Essa questão da saúde mental, né? Por isso que eu acho muito da hora ter, além da delegacia, esse acompanho psicológico também, né? Esse acompanhamento, é O verdade. envolvimento, esse acompanhamento. O envolvimento da polícia e do psicólogo também, né? Que são coisas que não podem separar, na minha opinião. Saúde mental, tá Sim, ali. E exatamente. rigor da lei, rigor. né? Rigor da Aham, lei. exatamente. E todas as delegacias são civis, certo? Todas, Polícia Civil. As ocorrências são apresentadas, né, pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal no andar
inferior, mas com toda essa estrutura, sabe? Você tem uma sala de acolhimento para criança e adolescente, porque muitas mães, na hora que ela está sendo agredida, ela chama a polícia, o homem foge e ela está ali com 3 criancinhas. Vai ter que levar aquelas crianças para o distrito. Num ambiente desse, você já tem uma sala de acolhimento com profissionais especializadas para cuidar dessas crianças, dar o que comer, acomodar, né? Porque geralmente elas estão no meio da noite, precisa trocar uma fralda, não tem nada disso. Quem corre atrás disso tudo hoje é um policial militar, um guarda municipal, que muitas vezes fica lá segurando um bebê para a mulher fazer ocorrência, ou aquela mãe chorando, machucada, com o filho no colo, fazendo uma ocorrência É uma contra situação delicada, o pai né? daquela criança, né? Quem que vê isso, né? A gente tem que ver. Assim, e nesse quesito do Setembro Amarelo, porque estamos em setembro, né, o mês que a gente tem pra... Não que seja que esqueçamos os outros meses e lembramos só Setembro Amarelo. Mas... É o mês que a gente fala mais reforça, né? Isso, sobre o suicídio, né? Sim. E tipo, como que o policial ele pode auxiliar pessoas que vivem nessa situação? A situação de suicídio é muito delicado lidar com as situações? Como... Sim, o suicídio digamos que é o mal do século, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa que pensa no suicídio se acha um covarde, né? Muitas vezes ele se acha um herói. Então, quem pratica o suicídio está entre essas duas coisas. Eu me mato porque eu sou um covarde, ou esse mundo é tão cruel que eu saio dele como herói, né? Entendi. Então, é óbvio que essa pessoa precisa muito de um suporte psicológico para ela entender, né, que dificuldades existem. Então, se você pegar uma criança e perguntar para ela, o que está te aborrecendo hoje? Ela vai dizer para você, ai, eu tô muito triste, vai chorar, fazer aquela cena, o meu amiguinho não quis dividir o lanche comigo, ele não gosta de mim. Aquela criança faz um drama, né, que dá a impressão que o mundo dela acabou, né? Aí você pega um jovem, qual é o seu problema? Ah, eu não consigo gostar do que eu faço, eu tô estudando lá, tô lá no Bentão, mas não é o que eu quero, né? Eu queria bombar na internet, por que eu não sou luva de pedreiro? Por que eu não sou caneta azul? Não, eu não gosto de estudar, não é o meu perfil, tanta gente se dá bem, essa vida não me... E Deus não dá nada pra mim. E começa a se questionar, a namorada, né? A garota que eu tô afim, ela não liga pra mim. Putz, o dia que ela fica com meu amigo, pra mim o mundo acabou, né? Perdi tudo, quero enfiar a cabeça na terra, quero morrer, não sei o que, não sei o que. Outra fase. Você chegar na idade adulta, né? O pai... Como é que eu vou comprar outro celular pra ele? É um drama. A vida dele também não é sem drama. E na idade adulta a mesma coisa, o abandono, a perda da memória, a perda da vitaliciedade, né? Atravessar uma rua pode ser algo muito desafiador. O idoso tem medo até de atravessar uma rua movimentada. Sim. Então, assim, o que a gente tem que dizer para os jovens? Todas as pessoas terão nas diversas fases da sua vida um enfrentamento com o medo, com as frustrações, com as coisas que deram errado, porque quando dá tudo certo, ninguém pensa que a vida tá digamos lá, um M pontinho, né? M pontinho. E, então, é importante que o jovem, ele consiga dividir os seus medos, ter coragem de conversar, porque não está escrito na testa que ele está pensando em coisas ruins. Né? Não está escrito, o pai nunca vai saber. Eu acho que a principal dificuldade é as pessoas em volta perceberem aquilo. Porque todo mundo diz, emite sinais. Não é verdade, nem sempre. Eu tenho um amigo, o filho dele suicidou-se tem acho que 2 anos. O único filho dele, ele tinha um casal, né? Uma menina e um menino. E instrumentos. Do nada, ele falou pro pai, vou largar meu cargo na Unicamp, era biomédico da Unicamp. Concursado, puta salário. Aí eu quero ir embora para os Estados Unidos, quero tentar minha vida lá. Jogou fora, um concurso público. Aí ele foi para os Estados Unidos, queria ser. E aí o pai, que também é do ramo da música, falou, vamos montar um estúdio, né? Vamos nos dedicar à música. Ele falou, poxa pai, que legal, pai
com muita dificuldade, montou um estúdio para ele, né, com mesa de som, com tudo que eles iam fazer produções. O pai trabalha com produções Musicais. de cantores, De cantores. produtor cultural, né? O pai é compositor e tem um programa, Sim, muito inclusive legal. na televisão. Então, o menino estava super animado. 4 horas da tarde, o pai falou com ele: bom, papai, então amanhã, os pais são separados, ele morava com a mãe. Papai, então amanhã cedo eu tô aí, tá tudo pronto aí. O pai já tinha conseguido mudar o piso, pintou as paredes, os equipamentos, tudo. O pai recebeu a notícia 10 horas da noite que o filho havia se suicidado. Gente. Qual é o sinal que esse filho deu? Uhum. Não ficou lamentando que perdeu o emprego lá na Unicamp. Não ficou lamentando que não deu certo nos Estados Unidos. Né? Tava num projeto novo. Estava num projeto novo. Então, qual é o sinal? Então, às vezes a gente cobra muito, né, dos pais, fala assim: ah, mas você não percebeu? Não, ninguém perceberia, né, porque não emite sinais. Quando eu era delegada aqui da mulher, eu atendi uma família que tinha tido um caso de suicídio na família, e aí um senhor que pesquisava sobre suicídio, ele achava que suicídio era uma carga genética, que possivelmente algum ancestral, né, teve um episódio de uma morte que não foi esclarecida, mas que talvez fosse suicídio, porque ele achava que era genético. Nossa. Então, ele defendia essa tese, que era importante conhecer. Olha que coisa legal. Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui numa entrevista, né? Mas o que ele dizia? Ele dizia que todos nós temos uma herança genética e que, inclusive, a violência vive dentro de nós. Então, nós temos um determinado gene que, em algum momento, pode explodir. Talvez isso explique uma pessoa pacata praticar um crime terrível. Sim. Então, ele defendia uma tese meio maluquete, mas isso é legal da gente ser entrevistador, né? Porque eu perguntei para ele: mas como assim carga genética? Não, eu acho que se você casar com uma pessoa e depois você descobrir que essa pessoa teve um avô que era criminoso, você pode até anular o casamento, porque pode ser que essa pessoa tenha esse gene. Você casou com uma pessoa, essa pessoa escondeu que na família tinha uma pessoa deficiente mental. Depois você pode até anular o casamento, porque você vai dizer: foi escondido de mim. Sim. Que na família dela tinha um louco, vamos falar assim, né? Popularmente falando. E aí ele falava dessa questão do suicídio, ele estudava muito a questão do suicídio. Ele contava, inclusive, o caso do Euclides da Cunha, né? Que teve antecedentes de suicídio na família e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o jovem hoje, ele tem outros perigos a enfrentar que os jovens da minha geração não tiveram, né? Vocês hoje têm as redes sociais. E não é nem só questão dos jogos, dos desafios, né, que te leva ao limite, mas principalmente das ofertas, né, de ficar rico, ganhar dinheiro ou ser famoso, né? Vale tudo. Quantos homens, muitas vezes, ou garotos marcam encontros pela internet, quando chega para encontrar a menina, é uma emboscada. Sim. Na verdade, ela está com criminosos. Teve muito junto. isso já, né? É que às vezes a internet esconde quem você é de verdade. Você pode... A internet dá pra você usar pro bem, tanto quanto você pode usar pro mal também, né? É uma máscara, né? É, exatamente. Você não consegue saber quem tá do outro lado da tela. Às vezes a pessoa pode parecer super boa, a pessoa é ótima em fingir, só que você encontra uma pessoa totalmente diferente, mas às vezes nem é a pessoa que você tava esperando. Você acaba caindo em um golpe, muitas vezes você é sequestrado. Nossa, diversos crimes já devem ter acontecido em função Inclusive a disso, né? pedofilia, né? Sim, Que o principalmente, acho que pedófilo, principalmente. com inteligência artificial, ele muda a voz dele para a voz de criança Hoje e em dia adolescente. tem isso mesmo, verdade. Porque tem a inteligência artificial tá sendo bom, né? Dá pra você fazer muitas coisas com ela, inclusive isso aí, mudar a voz de pessoas e isso é coisa de louco, É, né? que pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal, né? A gente sabe que o ser humano usa a inteligência também para o mal, né? E isso é o que diferencia as pessoas de bem das pessoas do mal, né? Agora, nós temos aí como a 4ª causa de mortes no Brasil de jovens é por suicídio. Nossa, tá muito... Então existem assalto, roubo, acidente de carro. Entre as mortes, a 4ª causa de morte de jovens é por suicídio. Meninos e meninas
Você vê que muitas vezes as meninas desenvolvem, como se diz, autolesões, né? Se flagelam, Sim. se cortam, tentam suicídio. Automutilamento, né? Então, assim, eu acho que se essa ideia passa pela cabeça da pessoa, a pessoa não quer conversar com os pais sobre isso, acha que não vai ser entendido. Porque, gente, conflito entre filho e pai e filho vai ter a vida inteira. A coisa inverte quando você é criança, que aí a criança não questiona o pai, né? E inverte quando você fica velho, porque aí o velho não manda mais no filho, Sim. né? Mas quando você é jovem, você inverte um pouco essa regra, né? Você tem uma tendência a se achar mais certo que seus pais. Sim. E isso é um perigo, é uma pegadinha daquelas que os jovens costumam cair. Mas eu acho que, assim, primeiro, não necessariamente emite sinais, né? E isso vale para o criminoso também, né? Às vezes você convive com uma pessoa e, de repente, a Polícia Federal bate na porta, aquela pessoa é traficante, Sim. é assassino. E você nem sabe. A pessoa não... que você falou, não emite sinais, né? A pessoa parece ser uma e é completamente diferente. Isso é coisa de louco mesmo. E, assim, quanto ao combate do suicídio, assim, você como Era isso que eu ia falar. delegada, qual que, tipo assim, você vê que é o papel da polícia nisso, ou se a polícia não tem papel diretamente nisso, como que você vê essa situação? Eu acho que a polícia, que eu acredito nos moldes dessa que eu apresentei para vocês, no que se refere às pessoas, não necessariamente aos crimes violentos. A gente não está falando de roubo, assalto, homicídios, latrocínios, tráfico pesado. A gente está falando das pessoas que estão em situações vulneráveis e que essas situações podem ou não caracterizar crimes. É o caso da violência leve, por exemplo, hematomas, empurrões, safanões, maus tratos, que mais? Maus tratos animais. São ocorrências que, se você trabalhar as pessoas, trabalhar a mente das pessoas, você pode fazer com que ela saia daquela situação de violência. E, às vezes, a polícia agindo como polícia, aquela violência continua. Porque vai além do policial, vai além da apuração do crime. Além de apurar o crime, o seu autor, as provas, abrir o inquérito policial, investigar, se você não cuidar dessas pessoas, a tendência é que elas repitam esse comportamento. Eu vou te dar um exemplo. Violência contra a mulher. Eu conheci mulheres que entraram em 5 ou 6 relacionamentos diferentes e em todos ela foi espancada, maltratada, porque a escolha dela caía em cima justamente dessa pessoa que ela não conseguia detectar, que era tão igual como as outras, entendeu? Então, o que nós vemos na violência doméstica? O filho de uma família que o pai é violento, no futuro ele repete esse comportamento. Sim, entendi. E a mulher de uma família onde ela é submissa, no futuro ela repete esse comportamento. Às vezes meio que inconscientemente a pessoa repete. Sim. Sempre pensando no bem-estar de todos. A mulher, eu entendo muito dessa questão da violência contra a mulher, né? Ela, depois que ela se casa e tem filhos, ela não se acha mais prioridade dela, né? Em primeiro lugar vem os filhos, o marido, a casa, o gato, o cachorro, a planta, sabe? A limpeza. Os pais dela mesmo e depois... Depois ela fala, sobrou um tempinho pra mim, né? Por quê? Porque ela prioriza o bem-estar dos outros, não necessariamente o dela. E aí, se um dia ela se revolta com isso, ela vai querer sair daquela relação, né? Mas aí ela enfrenta uma série de desafios que, se não houver uma equipe, uma rede de atendimento que esteja pronta para atendê-la a hora que acontece, ela pode, muitas vezes, sair prejudicada pelo fato de ter feito uma ocorrência sem estar preparada. E aí vem aquela história. Eu não tenho onde ficar, não tenho para onde ir. Levou um susto, eu não tô armada, não. Alguém bateu a porta. Mas aí, quando ela faz a ocorrência e ela tem que voltar a conviver com o homem, é muito humilhante, muito. Sim. Às vezes ela se separa e ela não entende que os filhos não tem nada a ver com essa violência. Que os filhos têm o direito, por exemplo, de estar com o pai,
né? Ou se está com o pai, de estar com a mãe. Então, muitas vezes ela pratica alienação parental, ela fica querendo fazer a cabeça do filho contra aquele pai. Sim. E não percebe que ela está transformando a vida dos filhos também no inferno. Esse homem que também pratica alienação parental, que quer jogar a mãe contra os filhos, porque ambos praticam, né? Então, tudo isso depende mesmo dessa equipe multidisciplinar. Então, vamos imaginar, se todas as escolas tivessem, como é o propósito, acredito que no futuro acontecerá, de termos assistentes sociais trabalhando nas escolas, ela pode ajudar muito nessa questão da prevenção do suicídio, E né? psicólogos também, dentro das escolas. Ah, eu falei né? assistente social? Isso. Falou. Ah, tá, mas principalmente psicólogos. Sim. Isso, a gente até chegou a conversar um pouco com isso no Com o podcast nosso diretor. com o Wagner. A gente falou sobre isso, sobre esse contato do psicólogo com o aluno, que às vezes Importantíssimo. importantíssimo. Às vezes o psicólogo consegue detectar uma coisa que às vezes é um gatilho, que ele consegue identificar uma pessoa que, por exemplo, tá passando por um momento difícil em casa, e às vezes não consegue falar para as outras pessoas, né? Por isso que eu acho também importante essa campanha. Você acha que são importantes campanhas de conscientização sobre esses assuntos? Sim, é por isso que a gente fala assim, mas é um mês amarelo. Não, é bom chamar atenção para o assunto. Por exemplo, a pessoa não sabe que existe um telefone que ela pode falar sobre isso, que é o CVV, Centro, né, de Vivência Sim. da Vida, acho que é esse o nome. E ela pode falar que aquelas pessoas têm uma prática incrível para conversar com quem está com essas ideias, né? No caso desse exemplo que eu dei, se esse menino tivesse ligado para um CVV, por exemplo, possivelmente ele não teria partido, ele não teria dado fim à própria vida. E uma coisa que o suicídio faz, né? Ele modifica a vida das pessoas. Então, você vai ter para sempre um pai e uma mãe que vão sofrer, os avós, os irmãos, né? Você tira daquelas pessoas a possibilidade dela ter a presença daquele filho na família, porque todo pai, toda mãe, ele tem um projeto para o filho, né? Claro que cada um no futuro vai decidir, vai ser o que quer, mas nenhum pai lança o filho para o mal, né? Tem um livro que chama O Profeta, de um filósofo que chamava Khalil Gibran, e ele falava dos filhos, né? Então ele dizia assim: teus filhos não são teus filhos, eles são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Ele vem através de ti, mas não te pertencem. E aí ele dá o exemplo do arco e flecha, né? O seu filho é o alvo e você é a flecha, né? Seu filho é a flecha, você tem um alvo, naquele alvo tá o quê? Meu filho bem sucedido, vai ter uma vida profissional excelente, uma família excelente, vai dar tudo certo na vida dele. Então você tem um alvo com o centro, e o centro tá a felicidade completa do seu filho. E aí você tem um arco e tem uma flecha. Toda vez que você for educar um filho, qualquer pai vai mirar para o alvo, para o centro do alvo, para acertar. Pra ser o Só melhor, né? Pode ser que ele não acerte, mas aí não dependeu dele. Por isso que os pais costumam ter essa energia e exigir do filho que ele siga os seus ensinamentos. Porque os ensinamentos, os pais podem passar para os filhos, mas não os pensamentos dele. Sim. Porque o filho vai ter seu próprio pensamento. Sim, eu acho da hora enfatizar isso, de que a pessoa não tá sozinha, né? A gente não sabe pelo que a pessoa passa, mas como você falou, tem um contato pra ela, às vezes que ela pode, um número que ela pode discar, que ela possa falar pelo que ela tá passando, dizer que ela ela talvez esteja muito abalada, não sei se a pessoa tem depressão ou não. E é da hora, a gente não pode falar que é fácil, né? É completamente difícil, a gente não passa, a gente não sofre disso, pelo menos aqui, eu não sei se alguém sofre Não, é muito disso. difícil. Depressão, Aquilo que eu falei, exatamente. é um ato de coragem ou é um ato de covardia? Né? Isso, e é muito difícil lidar, e eu não vou dizer que é fácil também a pessoa procurar ajuda, mas sempre lembrar de forçar que a pessoa não tá sozinha, que sempre vai ter quem apoie. E o CVV, eu não sei o número, mas é só procurar no Google, vai achar. O CVV, a pessoa não é identificada. Então tá, acordei com mau pensamento, hoje não é um dia legal, não tô gostando de mim hoje, né? Conversa um pouco com você mesmo. É meio que anônimo, assim? É totalmente anônimo. Totalmente por telefone, você não vai ter Você contato liga para pessoal. uma pessoa, a pessoa chega e ela não pergunta nada. E são pessoas experientes, muitas delas são psicólogos, Sim, sabem disponíveis gratuitamente, sabem lidar, são voluntários. Isso. Eu acho que também uma principal questão é que às vezes a família se sente culpado quando acontece algum caso de suicídio. Totalmente. Porque, tipo, ela se culpa, eu não percebi, mas não deu sinal. E daí a pessoa acaba, tipo, se culpando muito, né? Porque você,
você sente impotente, né? Tem, e você, às vezes, se coloca como culpado. E a sociedade quer saber, mas por quê? Você não percebeu? Mas ele não está assim, não está assado. Não emite sinais, não temos culpa disso. Deus tem o tempo de cada um nessa terra, ninguém morre de véspera, né? Eu acredito, não quero ser, como se diz assim, achar que é uma fatalidade, que todos nascemos e todos morremos, né? E não sabemos quando. Mas assim, por fim a vida, sem você saber o que vem de bom pela frente, né? Porque quando a gente vai para o fundo do poço, todo mundo vai. Ou por amor, ou por dinheiro, ou por questões de saúde. Quantas pessoas enfrentam, gente, um câncer violento e não fala em morte? Você quer dor maior do que uma pessoa enfrentar uma doença que está tirando a vida dela? Sim. Né? E ela não pensa em apressar a morte porque ela acredita cada dia que ela pode vencer, né? Então o maior exemplo é quando você vê uma pessoa com uma doença grave como essa lutando pela vida. Né? Então realmente não há porquê a gente querer mudar a cabeça das pessoas, mas tipo assim, tenta mais isso, né? Tenta pedir ajuda para uma professora, para um psicólogo. Psicólogo, eu adoro psicólogo, né? Não sou psicóloga, mas já dei muito tempo, porque a gente precisava. Mas eu acho que a mente humana precisa desse tipo de chave. Sim. Porque o que o psicólogo faz? Ele abre o cadeado da sua mente que está trancada só com você. Às vezes você sofre uma coisa por traumas passados que você às vezes nem se recorda, coisa assim, e o psicólogo consegue detectar esses pontos e falar, você passou por isso. É por isso que hoje você tem dificuldade em se socializar aqui, em se desenvolver nessa área. E isso é legal do psicólogo, ele consegue acessar áreas na mente que ele falou, destravar, que a gente não consegue. Destravar, exato. É isso. E, gente, a conversa tá muito boa. Tá muito boa. A gente nem viu o tempo passar. Já deu acho que 1 hora já de programa. Mas isso é muito bom. A gente quer te agradecer por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite e desde o início o apoio que você deu pra gente, nos convidar pra ir em podcast, sabe, dessa visão pra gente. Queria te agradecer de verdade pelo apoio. Talvez se você não tivesse nos incentivado, isso aqui não teria acontecido. Nossa, que honra. Fico muito feliz. Foi um pontapé, né? Exatamente. Porque foi aquilo que a gente falou, nossa, a gente tá aqui, das coisas estão começando a dar certo. Né? É possível. É possível. Mas vocês estão de parabéns, eu que agradeço muito, viu, Léo, você, Vitinho. Acho que vocês vão crescer muito mais ainda. Vocês vão ver a importância social dessa iniciativa, que vai muito além de você ter um programa, de você ter um programa de entrevista. Hoje a gente falou sobre diversos assuntos. Quantas pessoas não podem ter ouvido, né? Que a gente falou, e você vai dar voz também ao corpo discente, ao corpo docente, então alunos e professores, acho super bacana. Sim. Parabéns, obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra ter você aqui conosco para esse episódio especial. A gente correu aqui para ver se conseguia fazer ao vivo, a gente conseguiu fazer ao vivo, agora já começamos ao vivo também. Tudo ao vivo. Que bom, fico feliz. E convidada mais vezes, se você quiser vir aqui. Quando tiver um tema que seja da minha área, beleza. Tiver algum entrevistado, pode chamar, a gente vem, contem comigo. Talvez com mais pessoas também aqui, do seu lado, pra gente bater um papo mais legal também. A gente também tem diversas perguntas guardadas para a próxima conversa. Legal. Pode ser se vai ser convidada novamente. A gente volta. Sucesso, viu, gente? Certo. Obrigada. Então, parabéns aí para toda a equipe, né? Então a gente vai encerrar o programa ali mesmo. Tá. Então, muito obrigado, pessoal, vocês que acompanharam a gente até aqui. Foi uma conversa, né? Sem palavras. Exatamente. Sem palavras. Muito legal. Convidado excepcional também. Primeira vez que a gente faz ao vivo, uma experiência nova. Desculpa qualquer erro que a gente cometeu aqui. A gente está novo nisso ainda, mas é um prazer ter você aqui conosco. Completamente. Ter vocês conosco, né? Então é isso, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Falou, gente. Esse é o VentoCast. Falou!